Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. Devocional de ontem foi em João 21, de 1 a 17, e hoje, dando continuidade, será João 21, 18 a 25, até o final do capítulo. Abra suas Bíblias e acompanhe a leitura que farei no Evangelho de João, capítulo 21, 18 a 25. Nós estamos falando de atitudes de um servo, de um discípulo do Senhor Jesus. E ontem vimos que era amar e servir. E hoje, na continuidade do texto, nós vamos ver que a outra atitude de um discípulo de Cristo é perseverar e seguir o Senhor Jesus. Vou ler do verso 18 em diante, os irmãos acompanham em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá, te conduzirá para onde tu não queres ir. Isto falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim terminou de proferir estas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por este motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é confiável, é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Perseverar e seguir. Ontem nós vimos que era amar e servir. Quem é discípulo de Jesus, quem ama o Senhor Jesus, serve. Também agora Jesus olhando para Pedro. Dá a entender que Jesus, após o jejum, o café da manhã, saiu andando ali pela beira-mar com Pedro. Porque diz que Pedro, olhando para trás, viu que João, que é o discípulo amado, que escreveu também este evangelho, estava seguindo. E aí ele faz esta pergunta. Então, aqui no verso 18, Jesus diz a Pedro, naquela conversa íntima que vai tendo com Pedro: quando eras mais moço, e quando, porém, fores velho. Pedro morreu durante o reinado de Nero, assim como Paulo. Sendo assim, no ano 33, Pedro era um homem de meia idade ali conversando com Jesus. Não tão novo quanto João. João era bem mais jovem. O que Cristo quer dizer? Quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. A implicação é que Pedro fazia o que queria quando era mais moço. Ou seja, nem sempre fazia aquilo que era certo. Certamente esse não era mais o comportamento daquele homem maduro e agora discípulo de Cristo. Não era mais aquele homem mais ou menos indisciplinado, livre para fazer o que queria. Jesus então diz
que quando ficares velho, Jesus não está dizendo, olha, quando você ficar velho vai ter que levantar os braços para que uma corda seja amarrada em torno dele, em torno de você. Não, isto é uma profecia que Jesus está relatando agora sobre o martírio do apóstolo Pedro. O modo pelo qual Pedro morreu foi relatado pelos pais da igreja. Por exemplo, Eusébio diz, mas Pedro parece ter pregado no Ponto, na Galácia e na Bitínia, e também em Capadócia e na Ásia, aos judeus da dispersão. E por último, tendo ido a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois ele mesmo pediu para morrer assim. Isto está relatado na História Eclesiástica, volume 3, de Eusébio. Tertuliano, ele diz, outro pai da igreja, em Roma, foi primeiro Nero que manchou de sangue esta fé ascendente. Então Pedro foi cingido por outro quando ele foi pregado na cruz. Depois que Jesus declarou a profecia a Pedro, acrescentou, segue-me. 2 vezes aqui, Jesus diz a Pedro, segue-me. Aqui quando ele pergunta sobre João, a importância de continuar firme, seguindo o Senhor Jesus, não importa o que aconteça. Jesus está dizendo que Pedro ia glorificar a Deus com a sua morte, mas mesmo assim, Jesus está dizendo, segue-me. Vale a pena seguir o Senhor Jesus, não importa o sofrimento que venha, não importa por aquilo que iremos passar, é o que Jesus está dizendo. É importante seguir a Jesus. Depois disso, ele diz, Pedro olha para trás aqui no verso 20, né, depois que Jesus declara com que tipo de morte Pedro ia glorificá-lo, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado João, estava seguindo, então pergunta sobre ele. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas quanto a este? Então Jesus respondeu, se eu desejar que fique vivo até que eu morra, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Ou seja, deixa João de lado, Pedro. Você cuide em seguir-me. Segue-me. Ou seja, não creio também que Pedro estivesse com qualquer outro tipo de intenção com João. Mas Pedro estava preocupado agora com aquele discípulo mais jovem. Senhor, e quanto a ele? Pedro estava preocupado também com João. E Jesus disse que se eu quero que João, se eu desejar que João fique vivo até que eu venha, né? O que te importa? Você cuide em seguir-me, siga-me. Assim deve ser o agir, a atitude nossa do discípulo de Cristo. Você está disposto a seguir a Jesus, mesmo que isso traga sofrimento? Porque muitos querem prosperidade, muitos querem bonança, somos filhos do rei, é o que é pregado por aí. Mas não querem sofrer por Jesus. No verso 21, o discípulo amado era João, sendo amigo íntimo do Senhor Jesus. E Pedro aqui, preocupado com ele, faz esta pergunta. Agora, Jesus não disse que João não iria morrer. Não, de maneira alguma. Esta é uma interpretação errada, como errada. São várias interpretações feitas da palavra de Deus hoje em dia. Diz aí o verso 23 que por esse motivo tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. E aqui mesmo é explicado, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Ele não está dizendo que João ia ficar vivo, ele disse, não, olha, deixa João, eu cuido de João, se eu quiser ele fica vivo até que eu venha. Mas essa certamente não era
a intenção do Senhor Jesus, pois João foi exilado lá pelo ano 95, quando escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, e João morreu na cidade de Éfeso, já avançado em idade, mas morreu, não ficou. Jesus ainda não veio. E Jesus então faz também um alerta quanto à sua segunda vinda, quanto à sua vinda primeiro para buscar a igreja. Nós devemos estar pronto. E finalizando aqui, verso 24, João escreveu tudo isso e tudo é verdade. João foi testemunho ocular, andou com Jesus desde o início do seu ministério. Inspirado por Deus, escreveu este evangelho. Foi uma testemunha ocular, alguém que viu e viveu esses fatos. E no verso 25, João diz que nem tudo que Jesus fez foi registrado, pois ele usa aqui até uma hipérbole. Não caberia no mundo inteiro os livros que seriam escritos se registrasse tudo o que Jesus fez. Agora nós sabemos que tudo o que foi registrado é para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Então, meu irmão, eu quero concluir esse segundo devocional no capítulo 21 de João, fazendo uma pergunta para você. Você tem perseverado em seguir o Senhor Jesus? Vale a pena perseverar em seguir o Senhor Jesus, andar com o Senhor Jesus, ser um discípulo do Senhor Jesus. Não importa se vamos sofrer por causa disso, se vamos enfrentar dificuldades, mas andar com Cristo deve ser o nosso principal objetivo nesta vida. Jesus disse 2 vezes a Pedro, caminhando ali ao lado do mar de Tiberíades, do mar da Galileia: segue-me. Quanto a você, segue-me. Mesmo que Jesus estava dizendo a Pedro que ele iria glorificar a Deus com sua morte, Pedro teve um ministério maravilhoso e no final glorificou a Deus com a sua vida, morrendo também por amor a Deus. Então, meu irmão, você está disposto a seguir a Jesus? Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai santo, nos ajuda, ó Pai, a perseverarmos em seguir o Senhor Jesus, em sermos discípulos do Senhor Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a amar, servir e seguir o Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, protege, ó Pai, cada um dos teus servos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.